vamos falar sobre rios. Então a gente viu os continentes e as ilhas, a gente viu os oceanos, e aí agora a gente vai falar sobre rios e disponibilidade de água potável, enfim. E vamos discutir um pouquinho, vou mostrar uns mapas pra gente pensar algumas coisas, tá bom? Primeira coisa, quando a gente fala de rios, a gente tem que pensar num lugar que ele nasce e num lugar que ele deságua, tá certo? Quando a gente vai falar de rio, existe várias nomenclaturas. Não precisamos delas agora. O que é importante saber? Que o rio principal é aquele que vai desaguar no mar, tá? Então, ele é o rio maior de extensão. Não necessariamente, vai ser de volume de água, né? Mas às vezes acontece que ele não é tão largo não, tá? Mas ele vai desaguar no oceano ou no mar, tá bom? Então, um rio nasce e deságua em um lugar. Aí, o rio principal tem vários rios que caem nesses rios, tá? Esses a gente vai dar o nome de afluente. Então, quando a gente pensa na nossa cidade e a gente pensa nos rios que tem na nossa cidade, eles não são rios principais, porque eles não vão desaguar em oceanos, no Oceano Atlântico, no nosso caso. Então, todos eles são afluentes. As determinações que a gente fala de córrego, isso a gente não utiliza na geografia. Tudo vai ser afluente e subafluente, tá certo? Mas no nosso dia a dia, a gente utiliza a questão do córrego para dizer daquele rio pequenininho, deságua num outro rio, que a gente vai chamar de afluente, e aí o afluente vai desaguar num rio principal. Na nossa região, vão ter vários afluentes. Vários rios bem grandões que a gente vai chamar de afluente, porque o nosso rio principal vai ser o rio Tietê. Só que o rio Tietê não deságua, né, no Oceano Atlântico, ele deságua em outro rio, tá? E vai formar o rio Paraná e depois o rio Paraná vira o Rio da Prata e aí o Rio da Prata deságua no oceano. Então ele faz um caminho oposto ao lado do mar, por conta das montanhas, né? Então, o rio nunca sobe uma montanha, ele só desce, tá? Então, quando a gente fala de rio, de novo, a gente vai falar de rio principal, de afluente, ele nasce num lugar, que são as nascentes, e deságua em outro, tá? Ou deságua no oceano, certo? Então, isso é o que a gente vai determinar em relação aos rios. Aí existem alguns tipos de rios. Os rios de planalto e os rios de planície. Como eu sei que é um rio de planalto e um rio de planície? Se a gente pensar no nosso relevo. Então, aqui na nossa cidade de Cosmópolis, a gente só vai ter rio de planalto, porque a gente está no planalto, tá? Quais são as características desses rios? A gente vai ter um relevo que é montanhoso, então os rios não vão ser tão largos, a gente vai ter rios mais estreitos, a gente vai ter corredeiras, em alguns lugares vai ter cachoeiras, isso são rios de planalto, tá certo? É fácil navegar nesses rios? Não, tá? Então são rios que a gente não tem grande navegação. Para que servem esses rios então de planalto? Eles são utilizados para quê? A água deles é utilizada para irrigação, para o consumo humano, né? Para a indústria e para a produção de energia. Então, se a gente pensar na nossa represa que tem aqui, ela não é só para abastecimento. Ela surgiu para produzir energia elétrica, da hidrelétrica, tá bom? E um rio de planície? O que é um rio de planície se a gente não tem rio de planície? Aqui a gente tem um rio de planície. Ele vai ser bem largo, porque como ele está na planície, vai ter bastante área para ele aumentar o volume, né? A gente vai ter um relevo plano, então não tem corredeiras aqui, não tem cachoeiras, permite a navegação, são excelentes rios de navegação. Então a gente pode olhar esse aqui, ó, que ele tem várias curvas. Isso é muito característico dos rios de planície. Os nossos rios não fazem essas curvas em S, né? Eles vão fazer curvas menores. Então, quando a gente fala de rios de planície, é isso que a gente vai ter que pensar, tá certo? Então, a gente vai pensar sempre em relação ao rio. Agora, a gente na geografia não estuda somente o rio, a gente sempre vai falar das bacias hidrográficas. O que são as bacias hidrográficas? Muito bem, então esse aqui é o mapa de bacia hidrográfica. A gente pode perceber
que aqui a cor, né, não facilita muito a vida não. Mas a gente pode perceber que a gente tem essa bacia hidrográfica maior, tá? Essa daqui é do Rio Amazonas. Então, o Rio Amazonas, ele vai nascer para fora do Brasil, né? Aí ele vem aqui, né? A gente vai ter o Rio Negro Solimões formando ele. E ele vai desaguar para cá no Oceano Atlântico, tá? A gente vai ter também a bacia que é do Atlântico, que é essa daqui. Por que ela vai ser considerada do Atlântico? Porque ela vai ter vários rios que vão desaguar no oceano, ó. Então ele nasce aqui, deságua aqui, nasce aqui, deságua aqui. Então não se separou em bacias nesse mapa. Há mapas que separam também, tá? Aí a gente vai ter a bacia do Rio Tocantins, que é o Tocantins Araguaia. Então o Rio Araguaia nasce pra cá. Eles dois juntos se juntam as águas e desaguam no oceano, tá? Aí a gente vai ter também a bacia do Rio São Francisco. Então o Rio São Francisco vai nascer aqui. Aí ele vem, percorre esse caminho e deságua no Oceano Atlântico. Aí a gente vai ter a bacia do Rio Paraná. Então, no nosso caso, então as águas dos nossos rios, elas vão cair todas no Rio Tietê, que vai entrar no Rio Paraná. Aí o Rio Paraná vai vir aqui, vai formar o Rio da Prata e vai desaguar aqui no Oceano Atlântico. E a gente vai ter também neste mapa aqui a bacia do Rio Uruguai, que é esse aqui. Então esses rios do Rio Grande do Sul principalmente vão desaguar no Rio Uruguai e aí vai desaguar também no Oceano Atlântico. E a gente tem a bacia do Rio Paraguai, que é essa daqui. Então os rios correm para essa direção. Aí eles vão cair no Rio Paraguai aqui. Aí o Rio Paraguai também vai se juntar com outros rios e vai desaguar também no Oceano Atlântico. Então as bacias hidrográficas, elas, de certa maneira, elas dividem o Brasil. É uma forma de dividir o Brasil, tá? E aqui, no caso, a gente está dividindo o Brasil a partir dos rios principais, ok? Quando a gente pensa em relação ao mapa, tá? A gente tem que pensar numa legenda específica para rios, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, nesse meu atlas aqui, vai mostrar uma série de informações para a gente entender as legendas dos lugares. Então, vai falar das cidades, vai falar das fronteiras e vai falar das feições hidrográficas, que tá aqui, né? Então, quando a gente vê essas feições hidrográficas, a gente tem que perceber que cada um desses aqui vai ter um símbolo específico no mapa. Então, o curso de água no interior, ele vai ter tracejado, tá? Um aqueduto, que é o que leva a água dos rios por debaixo da terra, vai ter este símbolo aqui. Um lago ou um reservatório vai ter esta área aqui. Lagos intermitentes, quando secam, lago salgado intermitente, leito seco, lago salgado. Todos eles são diferentes, então todos têm um símbolo diferente. O rio e o córrego, eles vão ter esse símbolo aqui. É uma linha contínua azul, que tem várias curvas, porque depende do caminho que o rio faz. Rios intermitentes são aqueles que secam uma parte do ano. Não o que está acontecendo conosco agora, mas seca total, que são os rios das áreas mais secas e dos desertos. Então ele vai ser essas linhas contínuas, só que ela vai ser tracejada, linha azul, só que ela vai ser tracejada, tá? Mostrando que esse rio seca. Quando tem cachoeira, aí ele vai fazer um risquinho no meio do rio. Canal, que é uma construção, vai ter esse símbolo aqui. Represa, que seria o nosso caso, é um rio, aí vai ter uma barragem e vai ter um reservatório. Então é por isso que ele tem símbolo assim. Recife, brejo, águas pantanosas, área desértica, geleira, calota polar. Tudo isso entra em relação aos rios. Então esse aqui é um mapa em 3D, porque a gente vai ter noções de elevações. Então toda vez que vocês verem essas áreas verdes, são áreas de planície, tá? Toda vez que vocês verem as áreas em marrom ou nesse bege ou nessa área branca, nós estamos falando áreas de planalto.
Então a gente consegue perceber algumas coisas aqui. Primeiro, na América do Sul, que esse é o mapa da América do Sul, existem lagos. A gente tem um lago aqui, a gente tem lago aqui, lago aqui, lago aqui. Então a gente vai ter várias áreas de lago, que é por conta da formação, né, do desenho. A gente vai ter também represas. Então, aqui eu tenho um rio, esse aqui é o Rio São Francisco. Então eu tenho um rio aqui. Aí ele abre, tá vendo que o desenho tá diferente aqui? Então como ele abre e ele tá mais azul, como se fosse um borrão de tinta, digamos assim, significa que a gente vai ter reservatórios aí. A gente tem vários reservatórios aqui, produzem energia elétrica pro Brasil. E aí ele vai desaguar no oceano, tá? Então toda vez que a gente vai falar de rios, a gente tem que pensar isso em relação ao mapa. Então, aqui. Então, esse meio aqui, meio maluco, isso aqui é o estado de São Paulo. Não dá pra saber porque a gente não tem divisão, mas a gente tem a divisão física. Então, a gente consegue perceber os rios aqui, ó. Essas linhas azuis são os rios, tá? Toda vez que essa linha abre aqui assim, a gente vai ter áreas de represas e áreas de reservatórios, tá? Aquele reservatório que eu mostrei lá no outro mapinha, né, que apareceu mais ou menos, é esse aqui, ó. Então a gente tem áreas de reservatório. Ele vai produzir energia elétrica para o Nordeste. Então, no caso aqui do São Francisco, né, ele vai nascer nesta região, aí ele percorre todo esse caminho e deságua no mar. Então, quando ele faz esse caminho e deságua no mar, ele é um rio principal, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar isso. O rio principal é aquele que deságua no mar. E aí, vocês vão ter... Aqui não vai dar pra ver, mas um dos exercícios vai ser analisar os mapas, tá certo? Vamos ver melhor o da bacia hidrográfica. Agora, quando a gente fala de disponibilidade de água, a gente tem um cenário muito ruim no Brasil. Por que que a gente tem um cenário ruim? Porque nem todo mundo tem água potável, nem todo mundo tem saneamento básico. Então aqui esses dois mapas vão mostrar isso. Vou primeiro falar do mapa e depois eu vou explicar algumas coisinhas, tá? Então o primeiro mapa é de água potável. Vou ler a legenda para vocês. Acesso de água encanada, porcentagem da população. Aqueles lugares que estão com essa manchinha azul mais escura, significa que acima de 85% das casas tem, no município no caso, né, dos municípios tem 85% da população com água encanada. Se está com esse azul mais claro, significa que é de 65% a 85%, ainda é maioria. Mas não é esse cenário que a gente vê no Brasil. O cenário que a gente vê no Brasil, da maior parte do Brasil, são essas cores. Por quê? Porque em amarelo está de 40% a 65%, e em vermelho está abaixo de 40%. Ou seja, a menor parte da população tem água potável, água encanada. Então, quando você abre a sua torneirinha, essa água passou por um processo de purificação, colocou vários aditivos, né? O cloro, a gente vai ter outros minerais, e ela vai estar limpa, própria para o consumo. É o que a gente chama de água potável. A gente pode perceber que no Brasil a gente não tem grande quantidade de lugares com água potável para as pessoas. De onde que as pessoas pegam essa água? Dos rios. Esse rio vai estar próprio para o consumo? Não necessariamente. É claro que em algumas regiões, por exemplo, quando a gente pega aqui o Amazonas, a gente vai ter muita área de floresta ainda. Então, a gente pode pensar que essa água pode ser própria para o consumo. Mas, às vezes, se a vaquinha fez cocô lá em cima no rio, na cachoeira, e você bebeu essa água que desceu da cachoeira, essa água vai estar própria para o consumo? Não. Então, é claro que a gente tem que pensar em volume de água, etc. Mas por isso que é um risco da gente ficar bebendo água dos lugares. Ai, não, mas essa água aí está super limpinha. Nem sempre, quando a água está transparente, significa que ela está própria para o consumo, tá? Agora, a gente percebe aqui no estado de São Paulo, que é o nosso estado, que a maior parte do nosso estado tá, sim, com grande quantidade de água encanada para todos, ou para a maioria.
que ainda tem uma manchinha aqui de pessoas que não têm a água, né, encanada, mas é menor. Então a gente pode dizer que o estado de São Paulo é um estado que tem água encanada para a maior parte dos seus moradores, tá? Agora, quando a gente pensa em saneamento básico, aí vai entrar o quê? Coleta e tratamento de esgoto, vai entrar também coleta e tratamento de lixo, tá? Então a gente tá falando aqui da água, então a gente vai falar do esgoto. Aí o Brasil também está numa situação bem ruim. Por quê? Porque o vermelho é a população que tem acesso à rede de esgoto. O azul é a população que tem acesso à rede de esgoto. Então, acima de 85%. O amarelo é de 50% a 85%. Ainda é a maioria, mas não é o melhor cenário. O laranjinha é de 20% a 50%. E o vermelho é de 0 a 20%. Então, a gente vê um Brasil que não tem acesso à rede de esgoto. Significa o quê? Que quando você faz o seu cocô, o seu xixi, toma o seu banho, lava a roupa, lava a louça, ou seja, a água que cai pro ralo, ela vai sem tratamento pro rio e polui esse rio, tá? Então, a gente pode perceber no Brasil, e aqui tá o estado de São Paulo novamente, e a gente pode perceber, pô, mas o estado de São Paulo então é o melhor estado? Mas ainda não é ideal. O nosso município não tem rede de esgoto funcionando. Toda a água que sai da sua casa, do esgoto, vai para o rio sem tratamento, poluindo o rio. É claro que quando a gente vai falar de usos da água e pensar em relação ao saneamento básico, em relação à água encanada, a gente tem que pensar que nós, população, somos uma pequena parte. Quem que consome mais água hoje, né? Quando a gente pensa assim, a indústria e a agricultura. A agricultura em primeiro lugar e a indústria logo depois. É claro que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente tá vendo uma represa nossa secando, né? Na verdade, a nossa represa, ela não tá secando só pelo o consumo de água, existe uma série de outras ações que deveriam ter sido feitas e que não foram feitas. Então a gente viu sobre assoreamento. A nossa represa está assoreada. Tinha que ter pensado numa limpeza. Mas só a limpeza não é suficiente. A gente tem que pensar que quem segura essa terra são as árvores. Então, uns anos atrás, que a usina foi desmatando por uma lei que foi aprovada, né, que foi reformulada, que foi o Código Florestal, e retirou grande quantidade de árvores. E essas árvores que seguram essa areia. Então, quando chove, a areia não vai ser empurrada pela água. A areia ou a terra. A areia e a terra vão ser seguradas pelas raízes das árvores. Então, quando a gente tem um desmatamento dessa represa, a gente vai... E o plantio da cana, mas a cana é uma planta. Mas não é a mesma coisa, porque a gente retira essa vegetação, essa plantação. Precisa estar lá o tempo todo. Então, quando a gente vai ter uma represa que não tem a mata ciliar, que é essa vegetação na beira do rio, né, própria, que deveria ter uma quantidade de árvores em profundidade, de extensão. A gente tem um assoreamento do rio, de levar terra e areia e lixo dentro desse rio. Significa que a represa vai ficando cada vez mais rasa. Significa que ela vai ter cada vez menos água. Aí o consumo da população, então tá aumentando o consumo. Por quê? Porque a cidade cresceu, a cidade tem crescido muito nesses últimos anos, nesses últimos 3, 4 anos. Então a gente tem novos bairros surgindo que vão consumir água. Da onde vem a mesma água? Vem da represa. A gente tem uma falta de preocupação que é em relação ao saneamento básico. Então a gente poderia pensar que se o nosso esgoto fosse tratado, essa água de reuso poderia sim ser utilizada para lavagem de quintais, para irrigação, para poder lavar as ruas depois da feira, para poder fazer a parte de jardinagem. Então essa água de reuso pode ser não própria para nós, mas a gente vai ter a indústria podendo utilizar água de reuso, a agricultura podendo utilizar água de reuso, e aí faz com que a água da represa fosse utilizada mais para o consumo humano. Outro problema, então se a gente joga o nosso esgoto nos rios e tem essa falta de saneamento básico, tanto do lixo quanto do esgoto, significa que a gente não pode utilizar essa água de rio. E já pensou se a gente pudesse e existisse outros focos de abastecimento? Então, se eu moro num bairro super afastado da represa, mas existe, por exemplo, a represa da Cosmo,
ou existe, por exemplo, outros rios que sejam próximos, a gente poderia sim utilizar essa água desses rios para abastecimento, mas a gente não pode porque eles estão poluídos. Então a falta de saneamento básico, a falta de um reflorestamento da reserva, da mata ciliar, dos nossos reservatórios, dos nossos rios, tudo isso faz com que a gente tenha menor quantidade de água. Não é só culpa da população que está usando mais água. É culpa de toda uma estrutura. É culpa do governo, e não estou falando desse atual, os outros governos também têm influência com isso. É culpa da parte municipal, da parte estadual, da parte federal, porque tem leis que foram alteradas lá no governo federal e refletiram aqui. É falta da população cobrar que a gente tenha, que os vereadores e o prefeito façam as partes deles. É cobrar se o seu vizinho está usando água demais e que vai faltar. Então, quando a gente percebe que você quer lavar uma roupa e não tem água, você acabou de chegar do trabalho e não tem água para tomar banho, aí a gente sente falta da água. Mas existe toda uma questão estrutural. A gente pode pensar no clima também. Então era para estar chovendo todos os dias ou a maior parte dos dias. Isso não tem acontecido. Por que não tem acontecido? Então uma das coisas que está relacionada é o desmatamento lá da Amazônia e do Pantanal. Então em vez de vir umidade da floresta para cá, tá vindo fumaça para cá. E aí a gente não tem formação de nuvens de chuva e a gente não tem água. Então, quando a gente pensa numa relação estrutural da falta de água que a gente tem que pensar numa série de fatores. A gente não pode virar só para o prefeito, é sua culpa, você está fazendo isso, ou não está fazendo isso. Não é assim. A gente tem que pensar em toda uma quantidade de fatores. Então, por exemplo, no desmatamento, quem que é o culpado? O governo federal, que modificou a lei na época, e a usina que desmatou. Mas cadê o governo municipal para pressionar que precisa sim ter a mata ciliar, que não pode desmatar tudo? Ou então cadê a população para pressionar a usina a botar as árvores lá de volta, de fazer um reflorestamento? Cadê a gente cobrando os nossos vereadores e cobrando os prefeitos para a gente poder ter rede de esgoto? E uma rede de esgoto que funcione, que trate o nosso esgoto. Então, passa um caminhão. Então tudo isso a gente precisa pensar quando a gente vai falar de falta de água. Então, cadê as indústrias fazendo um plano de reuso de água e despoluindo essa água da utilização industrial antes de botar no rio? Cadê os fazendeiros e pensar na agricultura e na pecuária de uma maneira que eles utilizem a água com maior segurança e com sistemas melhores de irrigação que evitem o desperdício? Então a gente tem que fazer a nossa parte sim, mas a gente tem que cobrar que os outros façam a parte deles, porque a água no final é um bem de todos. A gente só sabe de quanto ela é necessária quando a gente fica sem. E a gente não pode fazer esse tipo de raciocínio. A gente não pode pensar que só é quando a gente fica sem. A gente tem que pensar numa estrutura como um todo. Então a gente tem que pensar que a gente precisa cuidar da água para os nossos filhos, os netos, os bisnetos, enfim, para gerações futuras.